Olá, meus queridos. Eu sou a Fátima, tenho 78 anos e hoje vou contar para vocês a história que mudou a minha vida da água pro vinho. Mas antes de começar, queria saber de onde você está me assistindo, hein? Deixa aí nos comentários a sua cidade. E se você curte histórias da vida real que ensinam a gente sobre coragem e superação, não esquece de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Agora vamos voltar lá para 1972, quando eu tinha só 25 aninhos e achava que vivia um casamento de novela. Eu nasci numa cidadezinha do interior de Pernambuco, onde as moças eram criadas para ser boas esposas e mães. Meus pais eram gente simples, sabe? Meu pai trabalhava na roça e minha mãe cuidava da casa e dos 5 filhos. Eu era a segunda mais velha e sempre fui a mais sonhadora. Enquanto minhas irmãs brincavam de boneca, eu ficava lá viajando, imaginando como seria morar na cidade grande, ter minha casa, quem sabe até trabalhar num escritório. Mas naquela época, né? Moça que nem eu mal terminava o ginásio. Conheci o Roberto quando eu tinha 18 anos, na festa de São João da cidade. Ele tinha 27, usava um terno bem passado e trabalhava como representante comercial para uma empresa do Rio de Janeiro. Cara, o Roberto parecia ter saído de um filme. Bonito, educado e sempre contando umas histórias incríveis sobre a capital. Perto dos rapazes da cidade, ele era um príncipe. Meu pai não gostou muito no começo, não. Dizia que homem que viaja muito não é de confiança. Mas o Roberto tinha um charme, uma lábia, que logo conquistou a família toda. A gente namorou por 10 meses, sempre com minha mãe ou minhas tias de vela. Foram meses de cartas de amor apaixonadas durante as viagens dele e umas lembrancinhas que ele trazia quando voltava. Lembro até hoje de um batom vermelho que ele me deu, o primeiro da minha vida. Minha mãe não deixou eu usar, claro, mas eu passava escondida quando estava sozinha no quarto. A gente se casou em março de 1965, numa cerimônia simples na igreja matriz. Eu usava um vestido branco que minha mãe e eu costuramos juntas, e o Roberto tava um gato no terno azul marinho dele. Lembro do cheirinho das flores do campo que enfeitavam o altar e daquela sensação de que finalmente a minha vida estava começando de verdade. 2 semanas depois, nos mudamos para uma casinha simples num bairro do subúrbio do Rio de Janeiro. Os primeiros anos foram um sonho, gente. O Roberto viajava bastante a trabalho, mas sempre voltava com umas histórias bacanas e uns presentinhos. A gente tinha uma rotina que para mim era perfeita. Ele ia embora nas segundas e geralmente voltava nas quintas ou sextas. No fim de semana, a gente ia ao cinema, passeava no aterro do Flamengo ou simplesmente ficava em casa, e eu fazia aquelas receitas especiais para agradar o maridão. Em 1967, tivemos nosso primeiro filho, o Bruno. 2 anos depois, nasceu a Camila. Eu me dedicava totalmente aos nossos filhos e à nossa casa, enquanto o Roberto. Ele só trabalhava duro para sustentar a família. Ele era um bom pai quando estava em casa. Trazia brinquedos, brincava com as crianças, contava historinha para dormir. As viagens dele foram ficando mais longas com o tempo. Mas eu entendia, né? Afinal, ele estava construindo uma carreira, garantindo o nosso futuro. Nossa vida social era basicamente com os colegas de trabalho do Roberto e as esposas deles. Tinha uns jantares de vez em quando, churrasco no domingo, festinha de aniversário da criançada. O Roberto era sempre o centro das atenções, contando piada, contando o caso das cidades que visitava. Eu me sentia toda orgulhosa do lado dele, mesmo sendo mais quieta, mais na minha. A família dele morava aqui no Rio mesmo, e a gente visitava 1 ou 2 vezes por ano. Já a minha família, lá em Pernambuco, eu via bem menos. Nas cartas que eu escrevia para minha mãe, eu pintava uma vida perfeita, sabe? Omitia as briguinhas, a solidão que eu sentia quando ele viajava, a dificuldade de criar 2 crianças praticamente sozinha. Afinal, eu fiz a minha escolha. E tinha que mostrar que tinha dado certo. Quando o Bruno fez 6 anos e a Camila 4, a gente se mudou para uma casa maior, num bairro melhor, na Tijuca. O Roberto tinha sido promovido a gerente regional de vendas. Isso significava um salário melhor, mas também mais responsabilidades e viagens ainda mais longas. Agora ele passava semanas inteiras fora, voltando só por uns dias. Eu sentia uma falta danada dele, mas me consolava pensando que era só uma fase, que logo ele ia conseguir um cargo mais tranquilo, que não precisasse viajar tanto. Foi bem nessa época, lá por 1972, que eu comecei a notar umas coisinhas estranhas. Uns telefonemas esquisitos, que a pessoa desligava na minha cara quando eu atendia.
O Roberto mais distante, menos interessado nas crianças, em mim, umas desculpas furadas para não ir em festa de família e, principalmente, as viagens que pareciam ter um roteiro curioso. Ele sempre passava pelo menos uma semana por mês na mesma cidade, Niterói. Na época, eu tentava afastar essas pulgas atrás da orelha. Achava que era coisa da minha cabeça, cansaço de cuidar de tudo sozinha, sabe? O Roberto era um bom marido, um bom pai, um homem trabalhador. Ele jamais faria algo para machucar nossa família. Pelo menos, era nisso que eu acreditava com todas as minhas forças. Sempre dizem que a gente sente quando tem algo errado no casamento, né? Mas a verdade é que muitas vezes a gente escolhe não ver. Foi assim comigo, por muito tempo. Os sinais estavam todos lá. Pequeninos no começo, depois cada vez mais na cara. Mas eu preferia ignorar, fingir que estava tudo uma maravilha. As primeiras suspeitas para valer surgiram num domingo de 1973. A gente estava arrumando o nosso quarto e eu achei um recibo no bolso de um terno do Roberto. Era de uma joalheria em Niterói da semana anterior. O valor era alto, mas não tinha nenhuma joia nova em casa. Quando eu perguntei, ele ficou todo nervoso. Disse que era um presente para a secretária do escritório, que estava se aposentando. A desculpa até que fazia sentido, mas sei lá. O jeito que ele falou, o jeito que ele desviou o olhar, plantou uma sementinha de dúvida no meu coração. Naquela noite eu não preguei o olho. Fiquei virando na cama, pensando em outras coisas estranhas que eu tinha notado. Tipo o fato de ele sempre tomar banho assim que chegava de viagem, antes mesmo de dar um abraço nas crianças. Ou o jeito como ele guardava a agenda de trabalho às 7 chaves, ou as vezes em que o telefone tocava tarde da noite e ele ia para o quintal para atender. Na manhã seguinte, decidida a espantar esses pensamentos, mergulhei na rotina com as crianças. O Bruno já estava na escola e a Camila na creche. Eu me ocupava com a casa, a comida, ajudando no dever de casa. Também participava do grupo de mães da escola, da comunidade da igreja. Era uma vida simples, mas que me deixava feliz. Nos meses seguintes, tentei engolir aquelas suspeitas, me convencendo de que era insegurança minha. Mas aí vieram outros sinais. Um cheiro de perfume de mulher na camisa dele que eu achei lavando roupa. Nomes de mulher riscados na agenda, que ele esqueceu de guardar. Contas de telefone com um monte de ligações para o mesmo número. Da Niterói. Numa noite, enquanto o Roberto dormia, eu fiz uma coisa que nunca imaginei na vida. Peguei a agenda dele e copiei o tal número misterioso. No dia seguinte, depois de deixar as crianças na escola, fui até um orelhão na rua de baixo e liguei. Uma mulher atendeu. Quando eu perguntei pelo Roberto, ela respondeu com a maior naturalidade. Ah, ele tá viajando. Volta na quinta. Quem gostaria de falar? Eu desliguei sem responder, com o coração na boca e as mãos tremendo. Naquela tarde, sentada na mesa da cozinha, com uma xícara de café que esfriou ali, intocada, eu tive que encarar a verdade. Meu casamento perfeito era uma mentira. O Roberto tinha outra mulher. Talvez até outra família. E eu, que sempre me achei a melhor esposa do mundo, não tinha sido o suficiente para ele. A dor era quase física, sabe? Como se algo dentro de mim tivesse quebrado. Mas, e agora? O que fazer? Naquela época, uma mulher separada era uma vergonha. Eu não tinha estudo. Nunca tinha trabalhado fora. Como eu ia sustentar meus filhos? Como eu ia encarar o julgamento de todo mundo? E também tinha o amor. Apesar de tudo, eu ainda amava o Roberto. Ou talvez amasse a ideia que eu tinha dele, o homem que eu achava que ele era. Por semanas eu carreguei aquele segredo sozinha. Às vezes eu quase me convencia de que tinha entendido tudo errado, que tinha uma explicação inocente para tudo. Mas aí o Roberto ligava, avisando que ia precisar ficar mais uns dias, em Niterói. E a dúvida voltava com tudo. Uma tarde, arrumando o quarto das crianças, achei uma caixa de sapatos velha lá no fundo do armário. Dentro, eu guardava todas as cartas de amor que o Roberto tinha me escrito no namoro. Reler aquilo foi agridoce. Cada palavra de carinho parecia uma mentira bem contada. Foi nesse momento, com as cartas espalhadas na cama, que eu tomei uma decisão. Eu precisava saber da verdade. Toda a verdade. Não importava o quanto dosse. Uma vizinha minha tinha um irmão que era taxista. Criei coragem e contei uma parte da história para ela, pedindo ajuda. Ela ficou meio assim no começo, mas acabou concordando em pedir para o irmão dar uma olhada no endereço que eu tinha achado num envelope, na mala do Roberto. 2 semanas depois,
Recebi um envelope com umas fotos. Eram fotos de uma casa simples, mas bem arrumadinha. Numa delas, o Roberto aparecia no jardim, abraçado com uma mulher morena. Em outra, ele estava brincando com uma menininha, que devia ter a idade da Camila. A confirmação foi devastadora. Passei a noite inteira chorando baixinho no banheiro para não acordar as crianças. Eu me sentia humilhada, traída, um lixo. A vida que eu tinha construído com tanto carinho parecia uma piada de mau gosto. O homem que eu achava que conhecia como a palma da minha mão era, na verdade, um completo estranho. Nos dias seguintes, eu entrei no piloto automático. Leva a criança na escola, faz comida, ajuda na lição, tudo como se meu mundo não tivesse desabado. O Roberto estava viajando, o que me deu um tempo para pensar. Pensei em botar a boca no trombone, exigir explicação, talvez até expor a traição dele para todo mundo. Mas alguma coisa me dizia que não era por aí. Uma tarde, visitando minha amiga Lúcia, que era secretária num escritório de advocacia, eu desabafei. Foi ela quem me deu a ideia que mudou a minha vida. Fátima, por que você não começa a se preparar para ser independente antes de fazer qualquer coisa? Aquela frase acendeu uma luzinha no meio da escuridão. Se o Roberto tinha construído uma vida secreta, talvez eu também pudesse construir algo para mim, em silêncio, enquanto decidia o que fazer com o meu casamento. Quando contei tudo para Lúcia, ela me olhou no fundo do olho e disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Amiga, a melhor vingança é viver bem. Não toma nenhuma decisão de cabeça quente, dependendo dele. A Lúcia era desquitada, coisa rara naquela época, e tinha refeito a vida dela sozinha. Para mim, ela parecia uma mulher de outro mundo, independente, confiante, dona do próprio nariz. Voltei para casa naquele dia com uma força nova crescendo dentro de mim. Não ia ser fácil, mas eu precisava me preparar antes de encarar o Roberto. Primeiro, precisava saber exatamente como andava a nossa grana. Quando o Roberto voltou de viagem, comecei a prestar mais atenção quando ele falava de trabalho, de comissões. Pela primeira vez, eu pedi para ver os extratos do banco, com a desculpa de que queria aprender a administrar o nosso dinheiro. Ele ficou surpreso, mas não desconfiou. O que eu descobri não foi nada bom. O Roberto ganhava bem, mas gastava muito. A gente tinha pouca coisa guardada e a casa ainda era financiada. Tava na cara que uma parte boa do salário dele devia estar indo para outra família. Se eu decidisse me separar, ia passar um aperto danado. Especialmente naquela época, que era muito difícil para uma mulher conseguir a guarda dos filhos e uma pensão decente. Foi aí que me lembrei do meu talento para costura. Desde menina, eu fazia roupinha para as minhas bonecas. Depois, comecei a costurar para mim, para as crianças. Todo mundo sempre elogiava as peças que eu fazia. Pensei, talvez eu pudesse transformar isso numa fonte de renda. Sem contar para ninguém, comecei a guardar um dinheirinho do que o Roberto deixava para as despesas de casa. Era pouco, mas era um começo. Com essa grana, comprei tecidos melhores, linhas, botões. A Lúcia me ajudou a espalhar a notícia entre as colegas de trabalho dela que eu fazia consertos e ajustes por um precinho camarada. Os primeiros trabalhos foram simples. Barra de calça, apertar um vestido, pregar um botão. Eu fazia tudo enquanto as crianças estavam na escola e guardava tudo direitinho antes que elas, ou o Roberto, chegassem em casa. Aos poucos, as clientes foram aumentando. Uma indicava para outra. E logo eu estava recebendo encomenda de peça inteira. Vestido para festa, conjuntinho para trabalhar. Eu trabalhava mais quando o Roberto estava viajando, o que ironicamente ficava cada vez mais frequente. Quando ele estava em casa, eu era a esposa perfeita, dedicava meu tempo todo para ele e para as crianças. Era um cansaço, gente, viver essa vida dupla. Mas a cada dia, eu me sentia um pouco mais forte, um pouco mais dona de mim. Um dos momentos mais difíceis foi quando a Camila, com uns 6 anos na época, me perguntou por que o pai viajava tanto. Ele não gosta de ficar com a gente, mamãe? Ela perguntou com os olhinhos cheios d'água. Meu Deus! Precisei de todo o meu controle para não desabar ali. Expliquei do melhor jeito que pude, que o trabalho do pai era importante, mas que ele amava muito a gente. Não sei se ela engoliu, mas o assunto morreu por um tempo. Cerca de 1 ano depois de começar meu trabalho secreto, recebi uma encomenda que mudou tudo. A cunhada da Lúcia ia se casar e precisava de um vestido para a mãe da noiva. Era um trabalho bem mais chique do que qualquer coisa que eu já tinha feito, mas eu topei o desafio. Passei noites em claro desenhando, cortando, costurando. O resultado ficou um espetáculo.
A senhora amou o vestido e fez questão de contar para todas as amigas quem tinha feito aquela peça única. De repente, meu pequeno negócio clandestino ficou famoso. Comecei a receber encomenda para vestido de festa, roupa de madrinha, até uns vestidos de noiva mais simples. Eu precisei crescer, o que significava que não dava mais para esconder o que eu estava fazendo. Uma noite, no jantar, eu contei para o Roberto que estava fazendo uns trabalhinhos de costura para ajudar nas despesas. Falei por baixo, sabe? Como se fosse um passatempo que rendia um trocado. Para minha surpresa, ele não se opôs. Na verdade, ele pareceu até aliviado por eu ter algo para me ocupar durante as ausências dele. Pediu só para eu não descuidar das crianças nem da casa, o que, óbvio, eu jamais faria. Com essa permissão, eu pude trazer minha máquina de costura para a sala e trabalhar durante o dia. Contratei uma moça do bairro para me ajudar na limpeza 2 vezes por semana, o que me deu mais tempo. O Bruno e a Camila, já com 10 e 8 anos, estavam crescendo. Passavam mais tempo na escola. De tarde, enquanto eles faziam o dever na mesa da cozinha, eu ficava costurando ali perto, sempre de olho para ajudar. O dinheiro que eu ganhava ia para uma caderneta de poupança que eu abri em segredo. Não era muito no começo, mas crescia, firme e forte. Aprendi a lidar com a grana, a calcular custo, a negociar com o fornecedor. Cada pequena vitória me dava mais confiança. Em 1976, aconteceu outra virada. Uma cliente minha, dona de uma lojinha no centro do Rio, me convidou para criar umas peças exclusivas para a loja dela. Era a oportunidade de crescer, mas significava assumir um compromisso sério, talvez até alugar um cantinho fora de casa para trabalhar. Eu hesitei. Uma parte de mim ainda se agarrava àquela ideia do casamento perfeito. A esperança de que talvez o Roberto largasse a outra família e ficasse só com a gente. Mas a outra parte sabia que isso era quase impossível e que eu precisava continuar construindo a minha independência. Depois de muito pensar, eu aceitei a proposta. Aluguei uma salinha nos fundos de um prédio comercial não muito longe de casa. Com a ajuda da Lúcia e de outras amigas, dei um jeitinho no espaço. Ficou simples, mas aconchegante. Comprei uma máquina de costura industrial usada e contratei uma mocinha para me ajudar. Quando contei para o Roberto sobre a expansão, ele pareceu genuinamente orgulhoso. Minha esposa, uma empresária, ele brincou. Talvez ele estivesse aliviado por eu estar tocando a minha vida, o que significaria menos culpa para ele. Ou talvez ele realmente admirasse a minha garra. De qualquer forma, a aprovação dele, embora fosse importante para manter a paz, já não era essencial para mim. A cada mês, minha confiança e meu dinheirinho aumentavam. Eu começava a enxergar um futuro onde eu podia me sustentar e sustentar meus filhos, se precisasse, mas eu ainda não estava pronta para botar as cartas na mesa. Um pouco por medo, um pouco por não querer bagunçar a vida das crianças, eu continuei mantendo as aparências. E assim eu vivi, dividida entre 2 mundos. A esposa dedicada quando o Roberto estava em casa, e a empresária que estava nascendo quando ele estava fora. Era um equilíbrio delicado, cansativo pra caramba, mas que, sem eu perceber na época, estava me preparando para o que vinha pela frente. Os anos foram passando e o meu ateliê, graças a Deus, ia de vento em popa. O que começou como um bico em casa tinha virado um negócio respeitado. Eu já tinha 2 funcionárias fixas e, às vezes, chamava mais gente para ajudar na correria das festas de 15 anos e casamentos. Meus filhos estavam crescendo. O Bruno já estava no 2º grau e a Camila logo atrás. Eram bons meninos, estudiosos, carinhosos, apesar da ausência do pai, o Roberto. O Roberto continuava com as viagens dele, mas algo tinha mudado. Ele parecia mais distante, menos preocupado em manter as aparências. Às vezes passava semanas sem nem ligar para saber dos filhos. Quando estava em casa, parecia que a cabeça dele estava em outro lugar, um lugar que eu já sabia muito bem qual era. Mesmo assim, a gente mantinha a fachada de família de comercial de margarina. Jantar de domingo, encontro com amigos, férias juntos de vez em quando. Era como uma peça de teatro, cada um no seu papel. As crianças sentiam que tinha algo errado, mas nunca falavam nada. Eu também não tocava no assunto, sem saber qual seria a hora certa. Em 1979, aconteceu o que tinha que acontecer. Recebi uma encomenda para fazer um vestido de madrinha para uma senhora de Niterói, que vinha para o Rio para o casamento de uma sobrinha. Quando ela chegou para a primeira prova, eu gelei. Era ela, a outra mulher do Roberto. Não tinha como errar.
Eu tinha visto a foto anos antes. Ela, claro, não fazia ideia de quem eu era. Agiu normalmente, reclamando da viagem, falando do casamento. Com as mãos tremendo, eu fui tirando as medidas, marcando o tecido, enquanto ela falava sem parar. Mencionou que o marido viajava muito, que tinha uma filha de 11 anos, que morava em Niterói desde que casou. Cada palavra era uma facada. Quando ela foi embora, eu prometi a mim mesma que ia me recompor para terminar o vestido. Passei a noite em claro. O que eu fazia? Parte de mim queria jogar tudo no ventilador na próxima prova, desmascarar os dois. Outra parte só queria terminar o trabalho e nunca mais ver aquela mulher na minha frente. Mas o destino, minha gente, ele é danado. Na semana seguinte, quando ela voltou para provar o vestido, ela trouxe a filha. A menina, Renata, tinha a mesma idade da Camila e era a cara dela. Os mesmos olhos do Roberto, o mesmo sorriso. Vendo as duas, uma do lado da outra. Ninguém duvidaria que eram irmãs. O choque foi tão grande que eu tive que pedir licença e ir ao banheiro, onde chorei em silêncio por uns minutos antes de lavar o rosto e voltar. A mulher, Sônia era o nome dela, percebeu que eu estava esquisita, perguntou se estava tudo bem. Eu menti. Disse que tinha recebido uma notícia triste. Ela foi toda simpática, falando como a vida era difícil. Mal sabia ela. Terminei o vestido. Nos despedimos. Ela até me convidou para visitar, lá em Niterói, se um dia eu fosse para lá. Agradeci, educadamente, sabendo que isso nunca ia acontecer. Quando a porta fechou, eu desabei numa cadeira, esgotada, física e emocionalmente. Aquele encontro foi a gota d'água. Não dava mais para viver aquela mentira. Não era justo comigo, não era justo com os meus filhos. E, surpreendentemente, eu percebi que também não era justo com a Sônia e com a filha dela. Nós todas éramos vítimas das escolhas de um homem só. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, eu fiz um balanço da minha vida. Financeiramente, eu estava muito melhor do que imaginei. Meu ateliê dava lucro suficiente para sustentar a mim e aos meus filhos com conforto. Tínhamos um teto, e embora a casa estivesse no nome do Roberto, eu tinha uma poupança gorda para alugar um lugar decente se precisasse. Meus filhos já não eram mais criancinhas. Na verdade, eu suspeitava que eles talvez até ficassem aliviados com o fim daquela farsa. Meus pais já tinham falecido, mas eu tinha uma irmã aqui no Rio com quem podia contar. Tinha amigas de verdade, como a Lúcia, que com certeza me dariam apoio. Pela primeira vez em anos, eu me permiti pensar seriamente em peitar o Roberto e acabar com o casamento. Não por raiva, não por vingança, mas porque eu merecia mais. Eu merecia honestidade, respeito e, quem sabe, um dia, um amor de verdade. Quando o Roberto voltou da viagem seguinte, eu notei ele diferente, preocupado, irritado. Durante o jantar, mal falou com as crianças. Depois que elas saíram, ele me chamou para conversar. Sentados na sala, com o radinho tocando baixo, o Roberto começou a falar de problemas no trabalho, de estresse. E então, do nada, ele mudou de assunto. Fátima, preciso te contar uma coisa, disse ele, sem me olhar nos olhos. Eu fiz uma besteira muito grande há uns anos. Uma coisa que nunca devia ter acontecido. Meu coração disparou. Será possível? Depois de tantos anos, ele ia confessar? Eu tenho outra família. Em Niterói, ele continuou. Uma mulher e uma filha. Começou como um caso. Mas, bem, ela engravidou e eu não tive coragem de abandonar. Eu fiquei quieta, só observando. Era surreal ouvir da boca dele o que eu já sabia há anos. Eu não sei como isso aconteceu. Ele prosseguiu, passando a mão no cabelo, nervoso. Eu amo você e as crianças. Sempre amei, mas também não posso negar que tenho sentimentos por eles. A voz dele falhou. Eu continuei em silêncio, deixando o peso daquele silêncio forçar ele a continuar. Tô te contando isso agora por quê? Bem, a empresa tá me transferindo de vez para Niterói. É uma promoção, na verdade. Pensei que a gente podia se mudar, você e as crianças. Mas sei que ia ser complicado. Você tem seu negócio aqui. As crianças, a escola, os amigos. Ele finalmente criou coragem e me olhou. Eu preciso tomar uma decisão, Fátima, e achei que você merecia saber de toda a verdade antes. O que ele não sabia é que a minha decisão já estava tomada há muito tempo. Com uma calma que surpreendeu a ele e a mim mesma, eu respondi. Roberto, eu já sei da Sônia e da Renata. Há anos.
Foi a vez dele ficar mudo de espanto. Eu vi as fotos, ouvi os telefonemas, juntei as peças do quebra-cabeça e, por uma ironia do destino, a Sônia foi minha cliente. Veio com a Renata no meu ateliê encomendar um vestido. Ele ficou pálido, completamente chocado. Durante todos esses anos. Continuei. Eu estive me preparando para este momento. Eu construí a minha independência. Criei nossos filhos praticamente sozinha. E aprendi a viver sem depender de você. Eu não vou me mudar para Niterói. E eu não vou continuar nesse casamento. Você fez a sua escolha há muito tempo, mesmo que não tenha tido a coragem de admitir até hoje. A cara do Roberto naquela noite. Eu nunca vou esquecer. Era uma mistura de surpresa, vergonha e, talvez, alívio. Por anos ele viveu se equilibrando em duas vidas, duas famílias. De certa forma, a minha decisão de acabar com a farsa foi libertadora para ele também. Nos dias seguintes, tivemos muitas conversas difíceis. Discutimos as coisas práticas, a casa, o dinheiro e, principalmente, como contar para os nossos filhos. O Roberto queria esperar, talvez até omitir a outra família. Mas eu bati o pé. Eles mereciam a verdade, por mais que dosse. Numa noite de domingo, depois do jantar, sentamos com o Bruno e a Camila na sala e contamos tudo. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. O Bruno, com 15 anos, ficou possesso. Gritou com o pai, disse que nunca mais queria ver a cara dele e saiu batendo a porta. A Camila, mais quieta, só chorava baixinho, fazendo perguntas sobre a irmã que ela nunca soube que tinha. O Roberto, pela primeira vez, pareceu genuinamente arrependido ao ver o estrago que ele fez. Nas semanas seguintes, nossa casa virou um campo minado. O Bruno não falava com o pai. A Camila alternava entre a tristeza e uma curiosidade doída sobre a meia-irmã. Eu me enfiei de cabeça no ateliê, que virou meu refúgio. O Roberto se mudou para um apartamentinho, enquanto ajeitava a mudança para Niterói. Concordamos que a casa ficaria comigo e com as crianças. Era o mínimo. Ele também se comprometeu a pagar a pensão, embora eu tenha deixado claro que podia muito bem me virar sozinha. O processo de divórcio começou, algo ainda mal visto e cheio de preconceito, em 1979. Algumas amigas se afastaram, como se a minha situação fosse uma doença contagiosa. Outras, especialmente a Lúcia, ficaram ainda mais perto. Minha irmã também foi um porto seguro, passava os fins de semana com a gente, me ajudava com a molecada. 3 meses depois da separação, recebi um telefonema. Inesperado. Era a Sônia. A voz dela tremia. Sei que é estranho, disse ela. Mas eu preciso falar com você. Relutante, eu concordei em encontrar lá num café no centro. No dia, sentei na mesa com o coração na mão. O que ela queria? Quando ela chegou, parecia tão nervosa quanto eu. Começamos com aquele papo formal, tenso. 2 mulheres, ligadas pelo mesmo homem, vítimas da mesma mentira. Eu quero que você saiba, disse ela. Finalmente que eu não fazia ideia que o Roberto era casado quando a gente se conheceu. Ele me disse que era viúvo, com 2 filhos que moravam com a avó no Rio. Eu não consegui segurar. Comecei a rir da ironia daquilo tudo. E para mim ele dizia que viajava a trabalho. Respondi. Acho que mentir era com ele mesmo. Aos poucos, o clima foi ficando menos pesado. A Sônia me contou como conheceu o Roberto, como caiu na lábia dele, como se apaixonou. Eu contei a minha versão. Os anos de desconfiança. A descoberta, meu plano silencioso de independência. Você é muito mais forte do que eu, ela disse, com uma admiração que me surpreendeu. Quando o Roberto finalmente contou de você, eu desmoronei. Não conseguia me imaginar sozinha com a Renata. Naquele momento, eu percebi que, apesar de tudo, eu não sentia raiva da Sônia. Ela foi tão enganada quanto eu. A diferença é que eu tive anos para me preparar. Para ela, o mundo tinha desabado de uma hora para outra. Como está a Renata? Perguntei de verdade. Confusa, magoada. Ela sempre foi louca pelo pai e agora tem que lidar com essa mentira. A Camila também está sofrendo. Confessei. Ela vive me fazendo perguntas sobre a irmã. Foi aí que a Sônia sugeriu algo que nunca teria passado pela minha cabeça. Você acha que, talvez um dia, as meninas poderiam se conhecer? A ideia me assustou de cara. Mas depois, pensando bem, negar a minha filha a chance de conhecer a irmã seria continuar, de certa forma, as mentiras do Roberto.
Depois de pensar muito, eu disse que ia analisar. Os meses seguintes foram de adaptação. O Roberto se mudou de vez para Niterói e vinha para o Rio a cada 15 dias visitar o Bruno e a Camila. O Bruno muitas vezes se recusava a vê-lo. Nosso divórcio saiu e eu virei oficialmente uma mulher desquitada, com todo o peso que isso tinha na época. Meu ateliê, no entanto, só crescia. Contratei mais 2 costureiras e comecei a dar aulas de corte e costura à noite, uma coisa que eu descobri que amava fazer. Tinha um prazer especial em ajudar outras mulheres, muitas buscando também a sua independência. 1 ano depois da separação, aconteceu o encontro que mudaria nossas vidas para sempre. Depois de muita conversa e até um pouco de terapia, eu e a Sônia achamos que era hora da Camila e da Renata se conhecerem. Marcamos um almoço num restaurante neutro, só nós 4. O Roberto ficou de fora. Concordamos que a presença dele só ia complicar. O encontro começou tenso, esquisito. As meninas, tão parecidas fisicamente, eram super diferentes no jeito de ser. A Camila, mais na dela, observadora. A Renata, falante, expansiva. Aos poucos, o gelo foi quebrando. Descobriram que gostavam dos mesmos livros, das mesmas músicas. Riram das mesmas piadas bobas. Reconheceram uma na outra os mesmos trejeitos do pai. Quando nos despedimos, as meninas trocaram endereço e prometeram se escrever. Eu e a Sônia nos olhamos. Uma mistura de alívio e esperança. Talvez algo de bom pudesse sair daquele rolo todo. E saiu. Ao longo dos anos, a Camila e a Renata viraram grandes amigas, se apoiando nos perrengues da adolescência e da vida adulta. O Bruno, com o tempo, também se aproximou da meia-irmã, embora tenha levado muito mais tempo para perdoar o pai. A Sônia e eu nunca viramos melhores amigas, mas criamos um respeito e uma relação cordial que deixava todo mundo de queixo caído. Quanto ao Roberto, ele continuou na nossa vida como o pai dos nossos filhos, mas nunca mais como meu homem. Com o tempo, aprendi a perdoar. Ló. Não por ele, mas por mim. Guardar mágoa só ia me fazer mal. E eu tinha uma vida inteira pela frente. E que vida, meus queridos! Meu ateliê virou uma boutique chique. Aos 45 anos, eu voltei a estudar e terminei o 2º grau. Aos 50, fiz um curso de moda no Senac. Vi meus filhos se formarem, construírem suas carreiras, encontrarem o amor. Muita gente me pergunta se eu me arrependo de ter casado com o Roberto, de ter ficado tanto tempo numa mentira. Minha resposta é sempre a mesma. Não. Não me arrependo de nada. Cada escolha, cada dor, cada desafio me trouxe até aqui. Se eu pudesse voltar no tempo e avisar aquela noivinha sonhadora sobre o que vinha pela frente, acho que eu não faria. Ela precisava passar por tudo aquilo para se tornar a mulher que eu sou hoje. Independente, forte e em paz. Aos 60 anos eu conheci o Carlos, um professor universitário viúvo. Ele entrou na minha loja para comprar um presente para a filha. Começamos uma amizade que, aos pouquinhos, virou um namoro gostoso, baseado em respeito e honestidade. Uma coisa que eu nunca imaginei que ia encontrar de novo. Hoje, aos 78 anos, olho para trás com gratidão. A traição do Roberto podia ter me destruído. Mas, em vez disso, foi o que me deu o empurrão para minha transformação. Aprendi que a gente é muito mais forte do que imagina, que a gente pode se reconstruir das cinzas e que, muitas vezes, o que parece ser o fim do mundo é só o doloroso começo de algo muito melhor. E para você que está me assistindo e talvez passando por algo parecido, se lembre, sua história não acaba na dor. Você tem a força para reescrever o final. Foi assim comigo e pode ser assim com você também. Obrigada por me ouvirem hoje. E não esquece de deixar seu comentário dizendo o que achou da minha história. Um beijo carinhoso dessa vovó que aprendeu que, às vezes, os finais inesperados são os mais bonitos. Obrigada por assistirem minha história, meus queridos. Se ela tocou seu coração, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso e se inscrever no canal para mais histórias de superação. Deixa aí nos comentários de onde você está me assistindo. Um abraço carinhoso desta vovó que aprendeu que os finais inesperados podem ser os mais bonitos.